Bom, ainda sobre esse caso do Jair Bolsonaro e do Guspe lá do Jean Willis, ontem um cara me mandou aqui um vídeo mostrando que o Eduardo Bolsonaro reagiu e cuspiu no, no Jean Willis. Eu voto não ao golpe e durmo com essa, canalhas! Deputado Jean Willis do PSOL do Rio de Janeiro votou não, totalizando 88 votos. E aí eu fui olhar na página que estava postado o vídeo, era um canal de esquerda, tá? Se eu não me engano é Esquerda Valente o nome. E aí eu fui dando uma olhada nos comentários e, cara, tu vê o retrato da sociedade em geral, não a maioria, mas tu vê o retrato da sociedade em geral, no que a esquerda conseguiu transformar o país. Porque não é possível que as pessoas ignorem os fatos, cara. Não é possível que as pessoas ignorem a realidade, a cronologia dos fatos. O cara foi agredido gratuitamente, tá? Eles estavam num ambiente onde todo mundo estava zoando todo mundo, onde são pessoas que têm que estar preparadas psicologicamente, tá, para o que vai acontecer ali. Tava todo mundo um zoando o outro, o pessoal do PT zoando o pessoal do que tava pró-impeachment, pessoal pró-impeachment zoando o pessoal do PT. Vocês viram, eu assisti a votação praticamente toda, não teve nenhum caso de agressão ou de xingamento mais forte, tá? Tava todo mundo no mesmo nível ali, todo mundo discutindo, vamos dizer assim, no mesmo nível. Até que então o G. Willis foi lá, não ficou contente com a zoação do Bolsonaro e cuspiu na cara dele. O Eduardo Bolsonaro é filho dele e estava do lado. Ele simplesmente reagiu a uma agressão ao pai dele, tá? Ele foi lá e cuspiu na cara na cara não. Quando o Jean Willis virou, ele cuspiu. Não sei nem se pegou. Pode ter pegado atrás. E aí, cara, tu vai nessas páginas de esquerda, que é uma coisa que eu evito porque tem que ter estômago forte e paciência. Tu vê que as pessoas, elas ignoram totalmente o fato, elas ignoram o que aconteceu e se focam no que agora? Que o Eduardo Bolsonaro também cuspiu no Jean Willis, como se ele tivesse cuspido primeiro. Eles ignoram o fato de que foi uma reação do Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, tu não pode reagir, entendeu? Tu simplesmente tu só tem o direito a uma coisa nesse país: ser agredido, ser humilhado, ser xingado, ser morto, como mais de 70 mil pessoas por ano, e tu não pode fazer nada. Eles te colocam no mesmo saco do bandido, no mesmo balaio do bandido. Então o bandido vem na tua casa, dá 3 tiros na tua mãe, estupra tua irmã e mata teu pai, aí tu mata o bandido, sabe quem que vai responder? Tu vai responder por ter matado o bandido. É a mesma coisa esse caso, cara. O cara se defendeu, o cara reagiu a uma agressão ao pai dele e agora a culpa é dele. Tá entendendo? Estão botando eles no mesmo balaio. E aí tu vê, cara, que é justamente isso que conseguiram transformar o país. Eu garanto que há 50 anos isso aqui não era tão assim, na época dos nossos avós, ou na época da adolescência, da juventude dos nossos pais, não era, acho que, tão assim. Porque o negócio tá insuportável, cara. O negócio fugiu ao controle. Tu vai nessas páginas, as pessoas, elas estão em outro planeta. Elas não vivem a realidade mais. Quer dizer, para elas, o mal tá aí e tem que ficar aí. Não pode ser combatido. É a mesma coisa aquele vídeo que eu postei aqui do Jair Bolsonaro, que a Tammy Gretchen pede para ele se ele acha que armas e violência são a solução para violência. Puta que pariu, não. Qual é a solução pra violência? Qual é a solução pra tu enfrentar um traficante, um assassino, um ladrão, um comunista? É o quê? É bala, meu filho. Tá entendendo? Educação não serve pra má índole. Depois que a pessoa já tem uma índole podre, não há o que fazer. E aí eu fico me perguntando sempre, né? Como é que podem as leis ser assim? As leis não punir os bandidos, as leis apoiarem os bandidos. Mas é um retrato da sociedade, ora. Porque se a gente for ali e meia dúzia, que somos nós, pedir leis mais duras, leis mais severas para bandidos, para agressão e tal, a sociedade não vai admitir, tá entendendo? Essa esquerda não vai admitir, as pessoas não podem ser punidas. E engraçado que ontem eu estava olhando uns vídeos do Luiz Carlos Prates, e eu vou botar aqui no final do vídeo para vocês, ele fala exatamente isso que eu tô falando, da pedagogia do amor, do politicamente correto, que transformaram o país
nesse país de bichinhas que nós temos. E aí o cara tem que ficar se cuidando para não reagir. Quer dizer, tu pode estar na rua, tu toma um soco na cara, apanha, e tu não tem direito de reagir. Tu tem que ficar simplesmente quieto. É isso que tu tem que fazer. Agora, se for o contrário, aí todos os procedimentos cabíveis são aceitos. É justiça, é violência, qualquer coisa. E isso serve, cara, esse retrato do que aconteceu com o Jair Bolsonaro é a mesma coisa do que aconteceu em 1974, que as pessoas ignoram a realidade, ignoram os fatos históricos. A esquerda queria implantar um comunismo, um socialismo aqui, nos moldes de Cuba, tanto é que treinavam em Cuba. As Forças Armadas reagiram, tiraram esses merdas do poder. E aí quem que são ruins? Quem que é ruim? As Forças Armadas? Aí tem o brilhante Ustra, que graças a Deus matou meia dúzia de comunistas aí, nem sei se ele matou mesmo ou não, porque não tem provas. E aí o cara é tido como torturador. Agora, aí que tá a dissociação da realidade. O cara torturou e matou bandidos, ladrões, assassinos, sequestradores de aviões e etc. O cara é ruim. O cara é ruim por defender a nação. Agora, e aqueles pau no cu que morreram ali, aqueles lixos que morreram ali? Eles são o quê? São heróis. É totalmente, repare, comecem a perceber, se vocês não perceberam ainda, é totalmente a inversão de valores, é totalmente a inversão da realidade. Quer dizer, um ladrão, um bandido está acima da vítima. A vítima não tem direito de se defender em momento algum, e se ela se defender e causar algum dano ao bandido, ela se torna o bandido automaticamente. Então, cara, aí tu vai discutir com umas pessoas dessas, elas têm a mente totalmente do avesso. Não há discussão, não há debate com uma pessoa que ignora a realidade. Não há debate com uma pessoa que ignora que um cara veio aqui e me deu uma madeirada na cabeça e eu reagi. Não há fatos, não há argumentos que vai enfiar isso dentro da cabeça dessa pessoa, não há. Essas pessoas simplesmente têm problemas sérios de moral e eu acho que devem ter problemas físicos, mentais mesmo, falta de alguma coisa na cabeça, porque não é possível, cara. Eu estaria falando a mesma coisa aqui se o Eduardo Bolsonaro tivesse cuspido na cara do Jean Willis à toa. A mesma coisa, ele seria um filho da puta tanto quanto. E se o Jean Willis reagisse, tu vai fazer o quê? O cara reagiu. Bom, era isso. Não tem muito o que falar. Eu tô falando pra vocês, que vocês vão entender, os meus inscritos e quem vem no canal. Agora, eu não espero que quem tá fora daqui, quem é esquerdista, vá entender alguma coisa. Eu vou deixar aqui esse vídeo que eu falei do Luiz Carlos Prates, falando sobre exatamente isso que eu falei. Vocês vão entender melhor do que eu explicando. E, cara, é isso. O país se tornou... É uma pocilga, um lugar cheio de merda, cara. Não dá pra entender. A pessoa reage a uma agressão e ela é culpada, cara, sabe? É por isso que não há punição no país. É por isso que não há leis mais severas. Porque se forem implantadas leis mais severas, esse povinho aí vai se rebelar. Não, porque bandido não pode ser preso, assassino não pode ser preso, estuprador não pode ser preso. Onde é que já se viu? Temos que conversar com ele. Temos que levá-lo pra escola, dar lanche, pagar um salário. O assunto tem alguns dias, mas não me passou batido. Passou, todavia, para a grande imprensa brasileira, que deu uma informaçãozinha rápida. Por quê? Porque o fato não aconteceu no Rio ou em São Paulo. Aconteceu no Piauí. Aquela história, vocês devem lembrar, 5 camaradas, um mais velho e 4 adolescentes. Cercaram 4 meninas que estavam no alto de um desfiladeiro, de um penhasco, fotografando a paisagem. As meninas foram surradas, apedrejadas e estupradas. Uma morreu, outras estão gravemente feridas e a coisa se encaminha para o nada. O mais velho já foi condenado, pegou dezenas de anos de cadeia. Sim, e os guris? E os jovens? Aí, quando alguém pensa ou prega uma aplicação de lei penal adequada a estes vagabundos sanguinários, não, porque é vingança contra os jovens. Não é vingança. Nós somos retrógrados diante da reforma política, reforma tributária, reforma previdenciária, reforma no Código Penal. Nós não aceitamos reformas que são absolutamente indispensáveis para andarmos para frente. Este país para, e quem para anda para trás. O que é que vamos fazer com os bandidos de menor idade? Porque isso e porque aquilo. O que é que foi feito?
Aí vem um bobalhão, todo metido a representante da justiça brasileira, a dizer que os que querem esta aplicação de uma lei penal dura, inesquecível para os bandidos de menor idade, que isto é vingança. Eu gostaria de ouvir um pateta destes dizendo isso, se a mãe dele fosse estuprada, se a filha dele fosse jogada no alto de um penhasco, aí eu gostaria de ouvi-lo. Então, enquanto continuarmos a tentar tapar o sol com a peneira de uma falsa bondade, nós estaremos todos os dias diante da soberana insegurança. Meninas não podem sair porque podem ser atacadas por vagabundos, vírgula, de menor idade. E aí, no caso, impunidade absoluta, porque não faltam os bonzinhos para pregar a pedagogia do amor. Falta a estes meninos reeducá-los para a sociedade. Eles precisam de apoio, eles precisam de afago, eles precisam de amor. Então tá, bonzinhos de uma figa, recolhem os bandidos sanguinários e deem tudo isso a eles. Façam o que eu quero ver. Bom, ainda sobre esse caso do Jair Bolsonaro e do guspe lá do Jean Willis, ontem um cara me mandou aqui um vídeo mostrando que o Eduardo Bolsonaro reagiu e cuspiu no Jean Willis. Eu voto não ao golpe e durmo com essa, canalhas! O deputado Jean Willis do PSOL do Rio de Janeiro votou não, totalizando 88 votos. E aí eu fui olhar na página que estava postado o vídeo, era um canal de esquerda, tá? Se eu não me engano é Esquerda Valente o nome. E aí eu fui dando uma olhada nos comentários e, cara, tu vê o retrato da sociedade em geral, não a maioria, mas tu vê o retrato da sociedade em geral, no que a esquerda conseguiu transformar o país. Porque não é possível que as pessoas ignorem os fatos, cara. Não é possível que as pessoas ignorem a realidade, a cronologia dos fatos. O cara foi agredido gratuitamente, tá? Eles estavam num ambiente onde todo mundo estava zoando todo mundo, onde são pessoas que têm que estar preparadas psicologicamente, tá, para o que vai acontecer ali. Tava todo mundo, um zoando o outro, o pessoal do PT zoando o pessoal do que tava pró-impeachment, o pessoal pró-impeachment zoando o pessoal do PT. Vocês viram, eu assisti a votação praticamente toda, não teve nenhum caso de agressão ou de xingamento mais forte, tá? Tava todo mundo no mesmo nível ali, todo mundo discutindo, vamos dizer assim, no mesmo nível, até que então o Jean Willis foi lá, não ficou contente com a zoação do Bolsonaro e cuspiu na cara dele. Não há fatos, não há argumentos que vai enfiar isso dentro da cabeça dessa pessoa, não há. Essas pessoas simplesmente têm problemas sérios de moral e eu acho que devem ter problemas físicos, mentais mesmo, falta de alguma coisa na cabeça, porque não é possível, cara. Eu estaria falando a mesma coisa aqui se o Eduardo Bolsonaro tivesse cuspido na cara do Jean Willis à toa. A mesma coisa, ele seria um filho da puta tanto quanto. E se o Jean Willis reagisse, tu vai fazer o quê? O cara reagiu. Bom, era isso, não tem muito o que falar, eu tô falando pra vocês que vocês vão entender, os meus inscritos e quem vem no canal. Agora eu não espero que quem tá fora daqui, quem é esquerdista, vá entender alguma coisa. Eu vou deixar aqui esse vídeo que eu falei do Luiz Carlos Prates, falando sobre exatamente isso que eu falei, vocês vão entender melhor do que eu explicando. E cara, é isso, o país se tornou... É uma pocilga, é um lugar cheio de merda, cara. Não dá pra entender, a pessoa reage a uma agressão e ela é culpada, cara, sabe? É por isso que não há punição no país. É por isso que não há leis mais severas. Porque se forem implantadas leis mais severas, esse povinho aí vai se rebelar. Ah não, porque bandido não pode ser preso, assassino não pode ser preso, estuprador não pode ser preso. Um dia que já se viu, temos que conversar com ele. Temos que levá-lo pra escola, dar lanche, pagar um salário. O assunto tem alguns dias, mas não me passou batido. Passou, todavia, para a grande imprensa brasileira, que deu uma informaçãozinha rápida. Por quê? Porque o fato não aconteceu no Rio ou em São Paulo. Aconteceu no Piauí. Aquela história, vocês devem lembrar, 5 camaradas, um mais velho... Feitos é justiça, é violência, qualquer coisa. E isso serve, cara, esse retrato do que aconteceu com o Jair Bolsonaro é a mesma coisa do que aconteceu em 1974, que as pessoas ignoram a realidade, ignoram os fatos históricos. A esquerda queria implantar um comunismo, um socialismo aqui,
nos moldes de Cuba, tanto é que treinavam em Cuba. As Forças Armadas reagiram, tiraram esses merdas do poder. E aí quem que são ruins? Quem que é ruim? As Forças Armadas? Aí tem o brilhante Ustra, que graças a Deus matou meia dúzia de comunistas aí, nem sei se ele matou mesmo ou não, porque não tem provas. E aí o cara é tido como torturador. Agora, aí que tá a dissociação da realidade. O cara torturou e matou bandidos, ladrões, assassinos, sequestradores de aviões e etc. O cara é ruim. O cara é ruim por defender a nação. Agora, e aqueles pau no cu que morreram ali, aqueles lixos que morreram ali? Eles são o quê? São heróis. É totalmente, repare, comecem a perceber, se vocês não perceberam ainda, é totalmente a inversão de valores, é totalmente a inversão da realidade. Quer dizer, um ladrão, um bandido está acima da vítima. A vítima não tem direito de se defender em momento algum, e se ela se defender e causar algum dano ao bandido, ela se torna o bandido automaticamente. Então, cara, aí tu vai discutir com umas pessoas dessas, elas têm a mente totalmente do avesso. Não há discussão, não há debate com uma pessoa que ignora a realidade. Não há debate com uma pessoa que ignora que um cara veio aqui e me deu uma madeirada na cabeça e eu reagi. O Eduardo Bolsonaro é filho dele e estava do lado. Ele simplesmente reagiu a uma agressão ao pai dele. Tá? Ele foi lá e cuspiu na cara na cara não. Quando o Jean Willis virou, ele cuspiu. Não sei nem se pegou. Pode ter pegado atrás. E aí, cara, tu vai nessas páginas de esquerda, que é uma coisa que eu evito porque tem que ter estômago forte e paciência. Tu vê que as pessoas, elas ignoram totalmente o fato, elas ignoram o que aconteceu e se focam no que agora? Que o Eduardo Bolsonaro também cuspiu no Jean Willis, como se ele tivesse cuspido primeiro. Eles ignoram o fato de que foi uma reação do Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, tu não pode reagir, entendeu? Tu simplesmente só tem o direito a uma coisa nesse país: ser agredido, ser humilhado, ser xingado, ser morto, como mais de 70 mil pessoas por ano, e tu não pode fazer nada. Eles te colocam no mesmo saco do bandido, no mesmo balaio do bandido. Então o bandido vem na tua casa, dá 3 tiros na tua mãe, estupra tua irmã e mata teu pai, aí tu mata o bandido, sabe quem que vai responder? Tu vai responder por ter matado o bandido. É a mesma coisa esse caso, cara. O cara se defendeu, o cara reagiu a uma agressão ao pai dele e agora a culpa é dele. Tá entendendo? Estão botando eles no mesmo balaio. E aí tu vê, cara, que é justamente isso que conseguiram transformar o país. Eu garanto que há 50 anos isso aqui não era tão assim, na época dos nossos avós ou na época da adolescência, da juventude dos nossos pais, não era, acho que, tão assim. Porque o negócio tá insuportável, cara. O negócio fugiu ao controle. Tu vai nessas páginas, as pessoas, elas estão em outro planeta. Elas não vivem a realidade mais. Quer dizer, para elas, o mal tá aí e tem que ficar aí. Não pode ser combatido. É a mesma coisa aquele vídeo que eu postei aqui do Jair Bolsonaro, que a Tammy Gretchen pede para ele se ele acha que armas e violência são a solução para violência. Puta que pariu, não. Qual é a solução pra violência? Qual é a solução pra tu enfrentar um traficante, um assassino, um ladrão, um comunista? É o quê? É bala, meu filho. Tá entendendo? Educação não serve pra má índole. Depois que a pessoa já tem uma índole podre, não há o que fazer. E aí eu fico me perguntando sempre, né? Como é que podem as leis ser assim? As leis não punir os bandidos, as leis apoiarem os bandidos. Mas é um retrato da sociedade, ora. Porque se a gente for ali e meia dúzia, que somos nós, pedir leis mais duras, leis mais severas para bandidos, para agressão e tal, a sociedade não vai admitir, tá entendendo? Essa esquerda não vai admitir, as pessoas não podem ser punidas. E engraçado que ontem eu estava olhando uns vídeos do Luiz Carlos Prates, e eu vou botar aqui no final do vídeo para vocês, ele fala exatamente isso que eu tô falando, da pedagogia do amor, do politicamente correto, que transformaram o país nesse país de bichinhas que nós temos. E aí o cara tem que ficar se cuidando para não reagir. Quer dizer, tu pode estar na rua, tu toma um soco na cara, apanha, e tu não tem direito de reagir. Tu tem que ficar simplesmente quieto. É isso que tu tem que fazer. Agora, se for o contrário, aí todos os procedimentos cabíveis
são assim.